Minha gente, o início de temporada do PSG vai muito bem, obrigado, viu? Terceiro jogo na temporada, a terceira vitória. Já tinha vencido o Le Havre e o Montpellier. Neste domingo venceu o Lille, que é uma equipe de Liga dos Campeões, está na competição depois de passar pelos playoffs, por 3-1. O jogo foi fora de casa. Os gols foram marcados primeiro por Vitinha, de pênalti, um gol inclusive à la Neymar, a cobrança que ele fez. Depois a gente teve o Barcola fazendo um belíssimo gol, depois de um passe do Asensio. Ele é o artilheiro do time com 4 gols, já vamos falar um pouquinho mais sobre ele. E depois o Colomani fechando o placar pelo lado do PSG, 3-1. O PSG, então, vencendo mais uma partida, chega a 13 gols na temporada, nestes 3 jogos. E claro, são adversários que estão abaixo do que ele vai enfrentar na Liga dos Campeões, até por conta de uma tabela bem complicada, mas entre os 3 adversários, por enquanto, o Lille foi o mais complicado. O PSG iniciou a partida muito bem, fez um primeiro tempo muito bom, apesar de alguns probleminhas, em especial na lateral esquerda do PSG. O Luiz Henrique não pôde contar hoje com o Nuno Mendes, que tá com um desconforto muscular, nada muito grave, mas não estava disponível para a partida de hoje, e aí ele colocou o Beraldo na esquerda. O Beraldo não tem feito boas partidas quando é escalado dessa forma. Ele até inicia a jogada do segundo gol do PSG, mas é uma posição em que o Luiz Henrique entende que ele pode exercer, o Luiz Henrique gosta dessa versatilidade, quer que seus jogadores façam mais de uma posição, mas é um zagueiro absolutamente talentoso, que tem ganhado uma experiência, que tem evoluído, que tem condições de ser um titular de PSG, de ser titular de um grande time, de estar na seleção brasileira, mas na lateral esquerda ainda é um jogador que não está pronto para os grandes desafios e sofreu bastante no primeiro tempo. A gente teve no início do segundo tempo um PSG que adormeceu um pouquinho, sentiu um pouquinho que já tinha vencido o jogo e aí diminuiu o ritmo. O Lille conseguiu chegar mais próximo do placar fazendo o 2-1, mas aí já no fim da partida o PSG mata o jogo fazendo esse 3-1. É claro que são 3 partidas iniciais, mas é um PSG que evolui do seu coletivo da temporada passada e que o Luiz Henrique tem peças que fazem melhor a proposta que ele quer colocar em campo. Ele tem um meio-campo onde João Neves já é titular absoluto, já fazendo um grande início de partida, e lá no ataque, e aí para falar um pouquinho mais do Barcola, o Luiz Henrique tem utilizado o Barcola aberto pela esquerda, que era a posição preferida do Mbappé. Ainda que ele jogasse com o Barcola em campo, o Mbappé e o Barcola alternavam muitas vezes, o Mbappé centralizado, mas muitas vezes também caindo pela esquerda, eventualmente o Barcola deslocado também. Mas nesse início de temporada, sem o Mbappé, o Barcola é o dono dessa posição, é o titular da ponta esquerda, na ponta direita o Dembélé. E hoje, no jogo contra o Lille, o Luiz Henrique colocou o Asensio de falso 9, fez uma boa partida, deu passe para gol. É um jogador que tem uma característica interessante para o tipo de jogo que o Luiz Henrique quer, além do Colomani, que tem uma característica um pouco mais de 9, que entrou no fim do jogo e fez gol, mas que não vive um grande momento desde a temporada passada. O Luiz Henrique não tem, neste momento, um centroavante, mais centroavante disponível. Vale lembrar que o Gonçalo Ramos teve uma lesão, passou por cirurgia e volta ali em novembro, mais ou menos, talvez em dezembro, mas claro, sem ritmo. Então, o Luiz Henrique optou nesta partida para começar com o Asensio de falso 9, e eu acho que vai ser uma possibilidade interessante que ele deve utilizar. O Barcola é o artilheiro do time nesse início de temporada, são 4 gols em 3 partidas, para a gente ter uma ideia. Na temporada passada, ele fez 5 gols em toda a temporada, em 39 jogos, nessa já são 4 gols em 3 partidas. Jogador francês que veio do Lyon na temporada passada, 21 anos, já é um jogador de seleção francesa, que aos poucos vai ganhando um pouco mais de destaque também por lá, e é uma das grandes esperanças do futebol francês, tem muita qualidade e começa realmente muito bem esse início de temporada, o Barcola. Para a gente falar um pouquinho do calendário do PSG, porque é importante, afinal a Liga dos Campeões está chegando. O PSG enfrentou agora o Lille, que é um time, inclusive, de Liga dos Campeões, né? Aumentou um pouquinho, na verdade,
a dificuldade dos últimos jogos que o PSG teve, e isso foi interessante. O Lille, inclusive, enfrenta o Sporting, é o primeiro jogo do Lille na Liga dos Campeões, e o PSG tem agora uma pausa, né? O Lille também, claro, para a data FIFA. Depois o PSG enfrenta o Brest, que é outra equipe, inclusive, de Liga dos Campeões, mas apesar, inclusive, de ter classificado diretamente, é uma equipe que inicia essa temporada com uma perspectiva até menor do que a do Lille. E depois o PSG, no dia 18 de setembro, transmissão, claro, da TNT e Max. A gente confirma ainda onde direitinho vai passar, mas a casa da Champions é com a gente. Tem PSG e Girona no dia 18 de setembro. Aí sim, a grande competição, o PSG pegando um calendário muito complicado, mas ao menos começa com um dos jogos menos complicados, na teoria, do que Bayern de Munique, do que City, do que Arsenal, quem sabe para já manter mais essa toada de vitórias nesse início de temporada. São 3 jogos, 3 vitórias no campeonato francês, é um PSG mais coletivo e tentando manter este nível de atuação também, claro, na Liga dos Campeões.